Eu e meu amigo Netanyahu pretendemos aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas. Entre os dias 31 de março e 3 de abril, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, visitou Israel. Lá, ele se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, visitou o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, passou pelo Muro das Lamentações e muito mais. E dessa vez, você nem deve estar se perguntando, e eu com isso, porque sabe que isso tem tudo a ver com o Brasil. Lá, Bolsonaro chancelou algumas decisões relevantes que podem afetar o Brasil, especialmente quando se fala de política internacional. O presidente brasileiro decidiu abrir um escritório em Jerusalém, disse que o nazismo era de esquerda e convidou Neymar e Gabriel Medina para conhecerem Israel. Hoje, vamos falar sobre tudo isso aqui no podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. Eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. Nosso convidado é o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e colaborador do IB, Guilherme Casarões, que acompanhou essa passagem do presidente a Israel. Boa tarde, Casarões, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Uma das promessas de campanha do Jair Bolsonaro foi fazer a mesma coisa que o Donald Trump, mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Quero que seja respeitado a autonomia de Israel, obviamente, né? Se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém. Mas ele acabou decidindo abrir um escritório. Com essa medida, dá para dizer que o presidente desagradou gregos e troianos? Olha, dá. Eu costumo dizer que essa saída do escritório regional, o escritório de representação, como eles chamaram, é uma espécie de meia medida, uma solução de compromisso que efetivamente desagradou todo mundo e deixou, na realidade, todos os efeitos negativos do que seria a transferência da embaixada no ar, né, ao mesmo tempo. Então, a gente pode dizer que o Bolsonaro ele se comprometeu enormemente desde a campanha com essa polêmica mudança da embaixada para Jerusalém. Eu digo polêmica não porque Jerusalém não possa ser a capital de Israel, mas porque as Nações Unidas consideram que até se resolver o conflito israelo-palestino, Jerusalém não deve ter o status quo transformado unilateralmente, né? Essas resoluções da ONU são lá dos anos 80, e por causa disso, o Brasil, a posição brasileira contradiz, inclusive, o direito internacional estabelecido que o Brasil sempre defendeu, né? A inviolabilidade do status de Jerusalém era um dos pontos importantes da política externa brasileira, dentro do marco daquilo que a gente chama de solução de dois estados para o conflito israelo-palestino. E ao prometer, desde a campanha, a transferência da embaixada, o Bolsonaro buscava, em certo sentido, romper com a tradição diplomática brasileira. Eu não sei se o Bolsonaro tinha noção da gravidade do que ele estava prometendo nas primeiras vezes que ele apareceu em igrejas evangélicas dizendo que isso iria ser feito. A impressão que eu tenho na realidade, e ele mesmo assumiu isso na viagem dele a Israel, é que ele nunca fez ideia da dimensão que essa promessa significaria e da dificuldade que ele teria para implementá-la. Agora, a grande questão é que dentro disso, né, ao prometer e falar isso abertamente para o próprio primeiro excelência Benjamin Netanyahu, né? Tanto que o Bolsonaro convidou para a posse, eles trocaram elogios ali nas redes sociais e tal. Então, depois de uma promessa feita, repetida várias vezes, para dentro e para fora, né? Tanto para o Bibi, quanto para os evangélicos, quanto para a comunidade judaica aqui no Brasil, quanto para grupos que tinham interesse também nessa questão de Jerusalém. Na hora em que o Bolsonaro toma posse, ficou muito difícil para ele voltar atrás. E essa viagem que ele fez a Israel recentemente, ela foi até do ponto de vista político aqui para dentro bastante inoportuna, porque o Bolsonaro está no meio de uma negociação da reforma da Previdência, um problema dificílimo para dentro, que ele acabou tendo que interromper para fazer uma visita a uma semana das eleições em Israel. Então, foi uma viagem muito mais para acalentar as demandas do premier Netanyahu, que está disputando uma reeleição dificílima, né, e que queria usar o Bolsonaro como garoto propaganda dessa política externa
ambiciosa e persuasiva do premier, e essa viagem, então, ela acabou, enfim, sendo organizada muito antes de Bolsonaro conseguir racionalizar uma decisão sobre a questão da embaixada. Então, chegando lá, muitos, inclusive, não sabiam o que ele ia decidir efetivamente, né? Eu mesmo escrevi, como colaborador do IB, um artigo no Nexo sobre isso, né? Faltando uma semana para a viagem, a gente não fazia a menor ideia de qual seria a decisão a ser tomada. E a decisão do escritório, ela não surpreendeu, porque a Austrália já tinha tomado decisão parecida, Hungria e Romênia tinham sugerido coisas parecidas também recentemente. Então, a questão do escritório, ela não é inédita porque outros países fizeram coisas parecidas, mas a diferença fundamental é que a promessa foi repetida tantas vezes que o Brasil ia transferir a embaixada, que os grupos que acreditavam que isso podia realmente acontecer saíram muito frustrados desse processo, sobretudo os evangélicos, cujas lideranças já protestaram nas redes sociais, disseram que o Bolsonaro tinha que ser, e até uma expressão do Marco Feliciano, mais macho, né, para poder fazer a transferência da embaixada acontecer de verdade. E, ao mesmo tempo, o Bibi, que estava esperando que a transferência fosse anunciada na visita do Bolsonaro, também deve ter ficado frustrado. Claro que eles vão disfarçar, claro que o Bibi continuou seguindo a agenda até o Muro das Lamentações, o Yad Vashem, mas vejam que a viagem do presidente foi abreviada em Israel, justamente porque talvez não se tenha tido aquela expectativa, né, aquela euforia que seria se o Brasil já colocasse a primeira pedrinha da transferência da embaixada nessa viagem. E o próprio presidente Bolsonaro mudou de opinião algumas vezes a respeito disso, né? Ele falou que abriu o escritório, inclusive atribuiu a autoria da abertura do escritório ao general Augusto Heleno, meio que dando o recado, olha, os militares é que quiseram isso, enfim, tirando um pouco da sua própria responsabilidade. E ao dizer isso, queria abrir um escritório, quem ia se frustrar porque queria embaixada acabou ficando muito decepcionado. E como o escritório, no fundo, representa o reconhecimento, ainda que tácito, da soberania israelense sobre Jerusalém, então quem teria o que reclamar da transferência da embaixada continua achando ruim a cobertura do escritório. Então, realmente, foi uma decisão que desagradou a todo mundo, uma decisão pela metade, que não gera os efeitos desejados para absolutamente ninguém, mas que coloca o Bolsonaro numa saia justa, fruto de uma promessa que já vem sendo feita já há alguns meses pelo então candidato Bolsonaro. Essa promessa de campanha do Bolsonaro, de fato, foi polêmica, principalmente quando a gente pensa em aspectos econômicos, né? Com essa aproximação com Israel, os países árabes se afastam do Brasil. Quais as consequências dessa mudança de lado? E pensando nessas trocas comerciais, porque trocas comerciais com Israel representam 0,4% do comércio exterior, né, em comparação aos 6% para nações islâmicas. Quais são os impactos disso? Olha, existem impactos tanto de natureza comercial quanto de natureza política. Politicamente, o Brasil rompe nesse anúncio da criação do escritório, na promessa da embaixada, com uma longa tradição diplomática baseada em dois pilares fundamentais. O pilar do respeito estrito ao direito internacional, lembrando que o Brasil é um país muito afinado com as determinações das Nações Unidas a respeito das grandes questões internacionais, ou seja, o Brasil sempre obedeceu às resoluções do Conselho de Segurança e havia um legado diplomático em cima disso muito forte. E, ao mesmo tempo, o Brasil rompe com a tradição que a gente chama de universalismo da política externa brasileira, levando em conta que a amizade com todos os países do mundo sempre foi um traço muito marcante da nossa diplomacia. E ao fazer o movimento da embaixada, mesmo que ele não tenha sido concretizado nesse momento, o Brasil acaba alienando, né, acaba se afastando de alguns países importantes, politicamente importantes para nós, como os países do Oriente Médio, os países islâmicos de uma maneira mais geral, com quem o Brasil sempre manteve uma boa relação, uma relação de comércio e política muito cordial. Além disso, tem um outro problema de natureza política que a gente não pode deixar de mencionar, que é o risco do terrorismo internacional. E que, obviamente, não quero dizer que haja uma relação direta entre o Bolsonaro fazer um movimento pró-Israel e isso acarretar em atentados terroristas no Brasil, né? Eu acho que essa relação ela não é direta e a gente também não pode criar essa ilação de que, né, você ofende
o interesse islâmico, você necessariamente vai ter uma resposta terrorista, seria no mínimo preconceituoso. Mas é importante dizer que concretamente, logo depois da decisão do presidente Bolsonaro em abrir o escritório, o próprio Hamas lançou uma nota duríssima contra o Brasil, exigindo, e a palavra foi essa usada, exigindo que o Brasil voltasse atrás na questão do escritório. E para piorar ainda, né, Casarões, vem o filho do presidente, faz uma postagem reproduzindo essa notícia e escreve que vocês se explodam. Eles que se explodam. Na maior da ignorância. Uma postagem que depois foi apagada, né? Então, assim, não e a postagem foi apagada, exatamente, mas assim, a gente acabou tomando um susto com essa reação, mas para a gente poder dimensionar o tamanho da falta de noção com relação a essas questões geopolíticas do Oriente Médio. E a questão do terrorismo já tinha sido aventada pelo general Mourão, vice-presidente da República, quando ainda vice-eleito em novembro do ano passado, que ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que ele disse com todas as letras: eu acho complicado colocar o Brasil na rota do terrorismo internacional por uma briga que não é nossa. Então, de novo, não é dizer que isso vai acontecer necessariamente, mas é apontar para um risco real que não pode ser descartado nesse momento, dada a insatisfação, inclusive, de grupos fundamentalistas com relação à decisão do governo brasileiro. E aí os riscos comerciais, esses são mais tangíveis, a gente já consegue medi-los de uma maneira mais específica. O Brasil tem um longo retrospecto de superávit comercial com os países árabes e muçulmanos. O Brasil é um grande exportador de carne e frango para esses países, tendo se consolidado, inclusive, como principal produtor e exportador de carne e frango halal, que é o equivalente muçulmano do kasher judaico, né? Tem um corte muito específico, que tem que ser feito sob uma determinada forma, e o Brasil se especializou nesse setor. Competem com o Brasil, ainda que num distante segundo lugar, Austrália, Índia, Estados Unidos, se não me engano. Muitos disseram, e eu acho que corretamente, que essa transferência, essa reação comercial por parte dos países árabes não vai acontecer do dia para a noite. Até mesmo porque os árabes e islâmicos mais amplamente têm uma questão de segurança alimentar a zelar, né? Eles não podem simplesmente parar de comprar carne e frango do Brasil porque eles não têm substitutos imediatos em outros países do mundo. Agora, o temor real, que já foi inclusive colocado pelo pessoal da Câmara de Comércio Brasil-Árabe e por representantes comerciais de empresas brasileiras, de produtores brasileiros, o pessoal do Bancada Ruralista, a crítica é sempre a mesma. Ainda que não haja uma interrupção imediata do comércio de carne e frango, pode haver, no médio prazo, uma substituição de fornecimento de carne e frango para esses países. Inclusive, veja que interessante, os nossos vizinhos que produzem também carne, principalmente frango menos, o Paraguai e a Argentina, foram muito mais cautelosos que o Brasil nessa questão da transferência da embaixada. O Macri, presidente da Argentina, é um grande aliado do presidente Trump. E ele foi um dos mais vocais críticos à decisão do presidente Trump em transferir a embaixada para Jerusalém, anunciada em dezembro de 2017 e efetivada em maio do ano seguinte. O Paraguai, por sua vez, acabou sendo, vamos dizer, seduzido pelo Trump, e o então presidente paraguaio Horácio Cartes fez a mudança da embaixada. Logo depois do anúncio americano, o Paraguai fez o mesmo, só que o Paraguai mudou de presidente no meio do caminho. Hoje a gente tem um presidente chamado Mário Abdo Benítez, o Marito, como ele é conhecido lá, que tomou talvez a sua primeira decisão substantiva de política externa, a decisão de voltar atrás e retomar a embaixada do Paraguai em Tel Aviv. Isso gerou uma resposta imediata e muito dura por parte do Bibi, que rompeu relações com o Paraguai, tirou a embaixada de Israel de Assunção, e fez um escarcéu justamente porque, claro, uma vez conquistada essa difícil manobra de transferir a embaixada, para Israel é muito duro ver que alguém está voltando atrás. Agora, o Paraguai e a Argentina revelam claramente que a gente tem concorrentes comerciais muito próximos a nós que têm condição de substituir progressivamente a carne brasileira e de, eventualmente, colocar um risco aos nossos produtores de carne e frango halal.
que se dedicaram por tanto tempo a essa especialidade, né, de produção específica. Então a gente está diante de uma situação comercial complexa. Claro que não é só a questão da carne e do frango, mas eu gosto de ilustrar com essas duas, só para a gente poder dimensionar. Em 2017 o Brasil teve um superávit de nada menos de 7,1 bilhões de dólares de exportação de carne e frango para os países árabes. Não é desprezível, é um valor muito grande. O comércio com Israel representa em números absolutos quase 1,5 bilhão de dólares. Então, só de superávit com os árabes a gente teve 6 vezes mais. Então, isso já mostra o tamanho do problema. E qualquer desculpa esfarrapada de que Israel vai conseguir substituir pouco a pouco essa perda comercial brasileira, comprando produtos do Brasil, é absolutamente irreal, já que a gente está falando de uma sociedade com 8 milhões de habitantes, quase 9 agora, e que não tem condição de absorver os produtos brasileiros, nem condição, nem interesse, né? Não tem nem escala para fazer isso. Então, a gente não consegue compensar com Israel e nem com os Estados Unidos perdas comerciais importantes, potenciais, que podem advir desse processo de desgaste político com os árabes. O argumento é que mesmo que o Brasil perca, né, em relação à exportação, só para trazer alguns números, né, em setores específicos, 70% do açúcar exportado pelo Brasil vai para países islâmicos, 37% da carne de frango e 27% da carne de boi. Mas o argumento é de que a tecnologia israelense ajudaria a melhorar a produção e a economia no Brasil, como aconteceu, por exemplo, na década de 60 com a produção de melões, né? Não se produzia melões no Brasil até a década de 60 e com a ajuda de tecnologia israelense, hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de melão, mas isso, como você disse, não compensaria, né? E tirando que nesse momento que a gente está vivendo, a economia está num momento super delicado, a gente não está podendo arriscar, né, o que a gente já tem, as certezas que o Brasil já tem, e de certa maneira parece que há uma inconsequência do governo ao tentar esse tipo de empreitada, né? Se essa realmente for a intenção, com esse exemplo dos melões que a Amanda deu, ainda assim é muito arriscado, é algo a longo prazo que no início vai prejudicar. Exatamente. Tudo que o Brasil menos precisa é de um problema econômico agora, né? Exatamente, ainda mais num momento crítico político, que é a aprovação da reforma da Previdência, uma tentativa de recuperar aí a sanidade fiscal do Brasil, é tudo muito complicado. Eu costumo dizer que o grande problema do governo Bolsonaro é o fato de que há pelo menos 3 grupos disputando espaços dentro do governo e, portanto, dentro da formulação de política externa. Você tem um grupo, vamos dizer, muito pragmático, que é o grupo dos liberais, aí, sei lá, capitaneado pelo Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, e grupo do qual também participa a Tereza Cristina, né, a ministra da Agricultura. Os ruralistas que, aliás, são os primeiros a levantar essa bola lá em novembro do ano passado, sei lá, outubro. Eu me lembro que a Tereza Cristina ainda não tinha sido nem indicada ministra. Ela foi uma das primeiras a se posicionar como presidente da Confederação Nacional da Agricultura, dizendo, olha, a promessa do presidente acho que, não sei se era candidato ou já presidente eleito, mas a promessa do Bolsonaro sobre a transferência da embaixada, ela tem reações tão negativas no mundo árabe que ela tem que ser freada. Você não pode simplesmente continuar repetindo essa mesma cantilena por muito tempo. E eu me lembro que isso aconteceu no contexto daquela delegação que o Brasil enviaria ao Egito, que foi cancelada na véspera, né? Uma delegação liderada pelo então chanceler Aloysio Nunes, que acabou não indo justamente porque eles não, enfim, o Bolsonaro prometeu e o Brasil não conseguiu frear a promessa indigesta da transferência da embaixada. E esse grupo liberal, né, comercial, eu acho que ele é regido por uma só lógica. Eles querem manter e ampliar o comércio do Brasil. Uma medida como essa do presidente Bolsonaro piora o comércio do Brasil, não só com os árabes, mas com a China também, em função dessa relação, né, muito intensa aí do Bolsonaro com o Trump. Então, todos esses são sinais muito perigosos de que há alguma coisa acontecendo na política externa que pode prejudicar o andamento da economia e do comércio do Brasil. Um outro grupo que compõe aí esse meio de campo do governo é o grupo ideológico, né, que a gente pode chamar de antiglobalistas, que é o pessoal mais afinado aí com as ideias do professor Olavo de Carvalho, né, professor, astrólogo, escritor, enfim, que tem uma força enorme no seio da política externa. O Olavo de Carvalho foi capaz de nomear 2 ministros, né, como a gente sabe, o Ernesto Araújo, do Itamaraty, e o Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação.
ambos fracos, ambos sempre aí na mira da imprensa, na mira dos críticos, e ambos sempre na possibilidade iminente de cair, mas ainda assim pessoas que têm uma característica que é o desmonte total das estruturas anteriores das burocracias respectivas, né? O MEC está sendo dilapidado completamente, e o Itamaraty também. O Ernesto Araújo, apesar de ser da carreira diplomática, ele vem lutando contra os próprios diplomatas em decisões polêmicas como essa da transferência da embaixada, e bancando, e falando que o nazismo é de esquerda, e falando que não teve golpe em 64, quer dizer, essas declarações recentes mostram o grau de descolamento da realidade em que esse grupo hoje se encontra. Esse pessoal antiglobalista, né, o ideólogo do governo, eles são representados na política externa pelo Ernesto Araújo, que é o chanceler, o Felipe Martins, que é o assessor internacional do presidente da República, e o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, um dos mais eloquentes defensores da transferência da embaixada. Inclusive, deu uma declaração agora há pouco, quando o pai fez a declaração sobre o escritório, dizendo que, ao contrário do que dizia a imprensa, essa decisão não terminava ali e que era só uma questão de tempo até o Bolsonaro efetivamente fazer a transferência da embaixada. O próprio pai, reagindo, falou, não, espera, 2022 está aí, né? Então ele deu uma enrolada, mas no fundo a gente começa a ver esse grupo ideológico muito forte ali no seio do governo, pautando as decisões e se manifestando com relação a isso. E aí o terceiro grupo são os militares, que por natureza são pragmáticos, que têm interesse muito mais, vamos dizer, de manter o equilíbrio das coisas, de manter o governo estável, e que têm se aliado aos economistas, aos liberais, né, mais pragmáticos também, para tentar neutralizar a influência desse grupo mais antiglobalista. Agora, é muito difícil garantir que essas coisas se equilibrem, né? A gente teve alguns temas aí polêmicos, como China, Venezuela, Estados Unidos e agora a Embaixada de Israel, em que uma queda de braço se colocou. E dessa queda de braço, neste momento, saiu vitorioso o grupo militar, tanto que o Bolsonaro atribuiu ao Augusto Heleno a autoria dessa criação do escritório, mas ainda assim é muito pouco para dizer que o governo está alinhado com relação a essas temáticas, e a gente pode esperar muita turbulência aí nos próximos meses. Você citou o Olavo de Carvalho, é importante lembrar que foi lá nos idos dos anos 2000, ele quem começou com essa história de nazismo de esquerda, né? A gente está acompanhando agora, né? Acompanhou agora a viagem do presidente Bolsonaro a Israel. Uma das visitas que ele fez foi ao Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Jerusalém. Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. Eu amo Israel. Logo depois da visita, ele disse que não há dúvidas de que o nazismo foi de esquerda. Ele ainda atribuiu isso ao nome do partido de Hitler, né? O Partido Nacional Socialista, dos Trabalhadores Alemães. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Antes do presidente, o chanceler Ernesto Araújo já tinha dito a mesma coisa. Agora o Brasil é motivo de piada internacional. Com a gravidade de autoridades praticarem revisionismo histórico? Olha, eu acho que é muito grave, não só porque isso destrói a reputação do país no mundo, como é grave também porque essa narrativa que está sendo reconstruída ou revisada é uma narrativa perigosíssima, né? O próprio Ernesto Araújo, na entrevista que ele deu ao Brasil Paralelo, em que ele lançou essa ideia de que o nazismo seria de esquerda, ele contextualiza a opinião dizendo o seguinte: o nazismo, ele pegou um sentimento bom, um sentimento positivo, que é o sentimento nacionalista, e o transformou numa deturpação racial, e isso é uma coisa que a esquerda tradicionalmente faz, diz ele. Ele falou, olha, a estratégia da esquerda é pegar ideias boas e transformar em ideias malévolas, e que o nazismo é de esquerda, portanto, porque nada mais é do que uma tentativa de deturpar o bom sentimento do nacionalismo. A quem isso atende, a quem isso serve? A esses grupos nacionalistas emergentes, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, em Israel, na Hungria, na Polônia e na Itália, que se calcam justamente nessa retórica nacionalista, dita positiva, dita boa, né, para poder avançar uma agenda que, no fundo, é profundamente conservadora, revisionista e perigosa.
Então foi até interessante, muito didático, o presidente Bolsonaro ter sido corrigido no próprio Museu Yad Vashem, já que lá se fala que o nazismo é um movimento de extrema-direita, né? Então é muito curioso perceber esse movimento e, em certo sentido, deprimente pensar que a gente tem uma deseducação completa vindo de cima para baixo no governo brasileiro com relação a temas que são tão caros à sociedade brasileira, né? Tanto o tema do nazismo, que é um tema caro, acho que a toda e qualquer sociedade, e a gente não pode tapar os olhos para o que aconteceu e muito menos tentar reescrever a história, negando certas coisas, né? Daqui a pouco o próximo passo deve ser negar o Holocausto, e a ditadura militar no Brasil, que também está tentando ser apagada da história oficial, o que é muito grave com essas comemorações aí do dia 31 de março recente. Só para os nossos ouvintes de sempre, no penúltimo episódio a gente conversou com o Fernando Lotenberg, o presidente da CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, e hoje, nesse dia 3 de abril, quando o Bolsonaro está retornando ao Brasil, o Fernando Lotenberg se posicionou, deu uma declaração à Folha de São Paulo, inclusive dizendo que essa declaração do Bolsonaro estava errada, que o nazismo é de extrema-direita. Então, para quem ouviu aquele episódio, lembrar que esse é o tipo de atuação que uma figura como o Fernando tem na comunidade judaica. Casarões, uma curiosidade aqui, na parte final da viagem, o Bolsonaro, o Bibi, o Medina, Gabriel Medina, o surfista, vocês não estão ouvindo errado, e o Neymar, acho que vocês nem conhecem outro, trocaram aí uns afagos, né? O Bolsonaro e o Bibi convidaram os atletas para conhecer Israel e os dois agradeceram, aceitaram aquele vídeo no inglês macarrônico. Qual que é a relevância desse tipo de diálogo? Tem alguma? Ou é só ruim para a carreira do atleta mesmo? Olha, é o tipo de estratégia populista da mais rasteira possível, né? A gente tem aí dois líderes que estão muito centrados na construção da sua imagem nas redes sociais, né? E tudo partiu, na verdade, de uma declaração nas redes sociais, convidando os dois atletas a visitarem Israel, a conhecerem Israel. Eu acho que como jogada de marketing, né, como jogada publicitária, pode até fazer algum sentido. Como, aliás, o presidente Lula fez lá um jogo entre palestinos e israelenses, né, quando antes da visita dele a Israel e a Palestina. Então, isso pode ter algum simbolismo, mas eu acho que no caso, sobretudo porque é um processo que se iniciou e se desenvolveu nas redes sociais, eu acho que tem muito a ver com essa ideia de um tipo de comunicação política característica do populismo do século XXI, que é o uso ostensivo das redes sociais para poder passar uma mensagem, e uma mensagem que chegue ao maior número de pessoas usando, vamos dizer, os recursos mais atrativos, que no caso é a imagem de dois atletas conhecidos, de duas figuras importantes, que estão, mesmo indiretamente, subscrevendo e assinando embaixo, né? Quer dizer, subscrever está embaixo é a mesma coisa, mas subscrevendo a essa posição do governo de Israel e do governo do Brasil. Mesmo que eles não sejam apoiadores diretos de Bibi e Bolsonaro, associar a imagem de um ao outro é um ganho político para um conjunto de lideranças que se vende como populista mesmo. Então, acho que nesse sentido foi uma jogada de marketing inteligente, para dizer o mínimo, por parte dos líderes de Brasil e Israel. Bom, a gente conversou com Guilherme Casarões, ele que é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e colaborador do IB. Casarões, muito obrigada pela sua participação aqui no Eu Com Isso, até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço. Bom, a gente também recebeu aqui um relato de uma pessoa que participou de uma manifestação contra o Bolsonaro em Israel, e a gente vai ouvir aqui um trecho do que ele disse, lembrando que, é claro, como ele participou de uma manifestação contra o Bolsonaro, ele é uma pessoa de esquerda, já tenham isso em mente. A gente vai ouvir então. Olá a todos, meu nome é Richard Ciel, eu nasci no Brasil, hoje em dia eu moro em Jerusalém, já faz 1 ano e alguns meses. E eu queria contar para vocês sobre a manifestação que a gente fez contra a vinda do Bolsonaro aqui para Israel. Eu nunca escondi meu posicionamento político, eu me considero uma pessoa de esquerda, de centro-esquerda, e no caso a vinda do Bolsonaro e o governo Bibi logo antes dessas eleições que acontecem na semana que vem são uma afronta para muitos valores que eu e muitas outras pessoas temos. Por essa questão, quando o Bolsonaro estava chegando em Jerusalém, no começo dessa semana, a gente fez uma manifestação na porta da casa do Bibi, perto do centro da cidade de Jerusalém, justamente para
receber e deixar claro para o presidente que não são todos que estão afim dele aqui, não são todos que gostam dele aqui, e nós estamos contra. Não queremos um presidente racista, não queremos um presidente homofóbico, e não achamos que seja legal o presidente do Brasil, junto com o primeiro-ministro de Israel, se juntarem para discutir coisas que nós não estamos a favor. Por isso fizemos uma manifestação, por volta de 60 pessoas, gritamos, levamos placas, deixamos muito claro o nosso posicionamento de que o fascismo não passará, o fascismo não tem espaço aqui, e nós vamos sim nos manifestar contra qualquer tipo de racismo, homofobia, machismo, fascismo, qualquer coisa que vá contra direitos humanos e contra os nossos valores. Isso aconteceu em Jerusalém, mas também teve manifestação em Tel Aviv, né, Amanda? Sim, e é importante e muito simbólico, né, que essa manifestação ocorra ali em frente à casa do Bibi. Eu acho que o mais importante é mostrar essa cisão que existe não só na comunidade judaica aqui no Brasil, em São Paulo, mas em Israel também. Então, muita gente se posicionando contra e em repúdio, principalmente as declarações, para mostrar que, usando o léxico aqui do presidente, muita gente também ficou pistola, né, com isso. No que tange a questão da viagem, muita gente não gostou. E lembrando também que o presidente Jair Bolsonaro, como o Casarões falou durante a nossa conversa, ele antecipou a volta. Ele teria uma conversa com a comunidade brasileira que mora em Ra'anana, que fica ali nos arredores de Tel Aviv, é uma cidade com muitos brasileiros. Ele teria esse encontro e foi cancelado porque ele antecipou a viagem dele. Amanda, queria saber, assim, para você, depois de tudo que a gente conversou, qual que você achou que foi o saldo dessa viagem? Eu acho que o saldo, sobretudo, foi a gente entender a importância do que é estudar história, né? No mínimo. Porque com todo esse revisionismo histórico aí que tem rolado, não só em relação à história do povo judeu, em relação ao nazismo, mas também em relação à ditadura. Então, né, antes dessa viagem do Bolsonaro, ele propôs aí, depois de um período de 8 anos em que era proibida a comemoração, né, dos militares pelo golpe de 64. O saldo aí, na verdade, foi uma lição, né? Estudem história. E além disso, o resultado dessa viagem vai depender das eleições no dia 9, porque se o Bibi saiu fortalecido, a gente só vai saber se ele ganhar as eleições, ele que estava, né, atrás, não muito atrás, mas atrás nas pesquisas de intenção de voto. Sim. E o Benny Gantz, que faz parte da chapa com o Yair Lapid, os opositores já deixaram claro que, se forem vencedores, não vão se associar e ter nenhum tipo de relação com líderes de extrema-direita, e inclusive usaram o Bolsonaro como exemplo disso. Exato. Então a gente espera aí as eleições do dia 9 para ver o resultado disso tudo aí. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Até. E no IB Indica dessa semana, a gente vai divulgar aqui o curso de formação do IB. Precisamos falar sobre Israel e Palestina, que está em sua 2ª edição. Bom, eu participei da primeira edição do curso, no 2º semestre do ano passado, e no final do curso rolou uma viagem para Israel e os territórios palestinos como parte da finalização dessa formação. Nesse ano, serão 8 aulas, às quintas-feiras, de maio a junho, das 7h30 às 9h30. O curso é voltado a pessoas de 18 a 35 anos e custa R$ 180 pelo curso inteiro. Bom, para mais informações, vocês podem entrar no site do Instituto Brasil-Israel.org ou nas redes sociais do IB. Procurem lá, se informem e participem, porque vai valer muito a pena.